A graça e a paz de Jesus a todos. Meu nome é Josias Paulito, sou pastor da Igreja Batista do Recanto dos Sonhos. Este é o nosso culto de estudo bíblico e de oração. Todas as quintas-feiras nós reunimos e oramos pelos motivos da igreja, pelos motivos pessoais, e estamos, de certa forma, impedidos de estar reunindo com a mesma frequência no nosso tempo. Então a maneira que nós temos é de estar aqui ministrando a palavra do Senhor de forma à distância, né? De forma que esta palavra, ela possa chegar até você. O assunto hoje do nosso estudo bíblico é um assunto que tem muito a ver com a situação que nós estamos vivendo e vivenciando neste tempo. Justiça, misericórdia e amor. Este é o nosso assunto. E eu quero lembrar você que após a palavra, reúna com a sua família, ore, coloque a vida de vocês diante do Senhor, as necessidades particulares, as necessidades da igreja, para que Deus possa estar abençoando nossas vidas. Nós precisamos de um milagre do Senhor. Eu queria começar esse momento com uma oração, pedindo que o Senhor possa nos abençoar e falar conosco através da sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti nesta hora. Clamamos o poder do nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados. Aquilo que falamos, fizemos, pensamos, que não louvou o Teu nome, que não engrandeceu o Senhor, e até mesmo aquilo que nós deixamos de falar, ou de fazer, ou de pensar, para a glória do Teu nome. Nos perdoa, Senhor. Já Te louvamos por este dia que o Senhor nos deu. Que apesar de tudo, de todas as coisas, das lutas, provas, conquistas, acima de tudo, o Senhor esteve conosco. Te louvamos. E pedimos nesta hora, quanto ao estudo da Tua palavra, que o Senhor possa estar falando conosco, de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que essa semana eu meditei nesse texto e até trouxe de maneira superficial, até por causa do tempo, na programação da Rádio Talmidim. O texto está em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8. Eu achei de fundamental importância para nós, porque o texto envolve um povo e o prejuízo que esse povo estava tendo para a sua família. Não só para a sociedade, para a igreja, mas para a família. E família é um tema que nós temos desfrutado neste mês de maio. E é um tema que nós temos explorado para que possamos estar de uma forma muito especial, alcançando da parte de Deus uma direção para que possamos ter famílias fortes, famílias que tenha no cerne da sua existência a prática do amor, do perdão, da misericórdia, a prática da solidariedade, a prática da visão espiritual, para que Deus possa ter a liberdade de estar operando no meio das nossas famílias. Pois bem, vamos ao texto. Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, a palavra do Senhor fala assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus.
Para nós entendermos a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor quer para nós neste momento, nós precisamos de entender o contexto deste povo que Deus estava falando. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que Deus nunca tratou primeiro com ímpios. Não. Deus sempre tratou primeiro com o seu povo, com aquele povo que se chamava seu, com aquele povo que se declarava seu povo. E aí eu quero lembrar um versículo que nós temos usado muito neste tempo, que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. E esse período de pandemia, nós temos usado muito esse texto na realidade, né? E nós precisamos saber qual que é o verdadeiro sentido e o que nós precisamos de fazer realmente para alcançar isso. 2 Crônicas 7,14 diz assim: portanto, irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E aí nós começamos a ver através da palavra que a responsabilidade primeira é nossa. A responsabilidade sempre foi nossa. Já perceberam? A responsabilidade sempre foi nossa. E aí você pode virar e falar assim: uai, mas eu sou responsável pelo governo que está aí? Sim. Eu sou responsável, então, por toda essa desgraça que nós temos vivido aí? Sim. Eu e você somos responsáveis. Se nós somos povo do Senhor, se nós chamamos pelo nome do Senhor, se nós carregamos sobre nós o nome do Senhor, nós somos responsáveis. E não é à toa que Deus sempre requereu um posicionamento do seu povo. Porque Deus sabe que quando o seu povo mudar a sua maneira de ver, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, este povo, se ele mudar realmente, este povo vai impactar o mundo de tal forma que Deus não estará de maneira nenhuma alheio às nossas necessidades. Não que Deus esteja, mas Deus tem uma grande preocupação com um povo fiel. Um povo que se humilha, que clama pelo seu nome, que vive a verdade, que prega a verdade e vive a verdade acima de tudo. Quando este povo está nesta comunhão com Deus, Deus abençoa esse povo. E Deus abençoa não só este povo, mas todos ao redor deste povo. É assim. E é por isso que Deus cobra primeiro de nós. E aí eu quero que você medita em outro texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala assim: rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe o que Paulo fala? Paulo diz assim: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com a forma que o ímpio vive, com a forma que este mundo vive, com a forma que este mundo prega, com a forma que este mundo está nesta última hora falando aquilo que se chama de verdade.
e que não é a verdade. Porque a verdade, ela liberta, ela não aprisiona. Então Paulo fala assim, vocês precisam ser renovados nesta última hora, não por este mundo, mas pela transformação do vosso entendimento. O vosso entendimento que está alcançando a perfeita vontade de Deus, é Ele que tem que moldar a vossa vida. E aí, se vocês fizerem isto, sabe o que vai acontecer? Vocês vão provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais uma vez, Deus, através de Paulo, chamando a atenção do seu povo para um posicionamento. Irmãos, a responsabilidade é nossa, sim. Porque é o nosso caráter que vai trazer para o mundo a novidade. O que é novidade? As boas novas, o Evangelho da paz. Se nós não vivermos em novidade de vida, o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Nós precisamos entender que o termômetro nesta última hora está na vida da igreja. Se o termômetro estiver marcando de forma positiva na vida da igreja, isso vai refletir no mundo. Mas se o termômetro estiver marcando de forma negativa, também vai refletir no mundo. Ah, então é assim, pastor? É assim. Não é o mundo que deve moldar a igreja, mas a igreja que deve transformar o mundo através da verdade do Evangelho. Está percebendo agora por que você está vivendo desta forma? Por que o mundo ao seu redor está inclinado às coisas desta vida? Por que a sua família está indo de mal a pior? Você está entendendo que a culpa não é do governo, a culpa não é das pessoas aí fora, mas a culpa é minha e sua. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face de verdade, eu ouvirei. E por que Deus não está ouvindo? Porque o povo não está clamando. E aí você pode virar e falar assim, não pastor, mas eu oro, eu clamo. Mas Deus está trazendo uma palavra aqui para o povo. Não é para um ou dois, é para um povo. E aí eu quero colocar para você o contexto que vivia o reino de Judá. Um povo que se chamava povo de Deus. Para eu não perder os detalhes, eu anotei aqui. Qual que era o contexto do povo de Judá? Primeiro, o que predominava na vida daquele povo era a injustiça. Era a injustiça. Eles estavam vivendo injustamente. Ricos explorando dos pobres, pobres explorando dos mais pobres ainda, juízes julgando em troca de suborno. Pode pegar, pode ler o livro de Miqueias, você vai entender o que eu estou falando. Estou trazendo para você o contexto. O que predominava no comércio? Ganhar dinheiro a qualquer custo. O que predominava na vida religiosa? Na vida religiosa predominava o seguinte: pregava-se a palavra em troca de dinheiro. O que predominava ainda mais na vida religiosa? O seguinte: o povo tentava esconder o seu pecado com a prática religiosa. Ir no templo, sacrificar, tirar o dízimo. Tudo isso era justificativa para o pecado. Era assim que o povo estava vivendo. E aí Deus olha e levanta Miqueias e fala: Miqueias, eu quero que você traga uma palavra para o meu povo.
E o profeta levanta a voz e fala com o povo assim: olha, Deus tem uma palavra para o seu povo. E aí, o povo abriu os ouvidos. Bom, Deus quer falar conosco. Será que nós estamos fazendo tudo certo? Será que é isso mesmo? Que está tudo bem? E Deus fala assim: eu já vos declarei, ó homens, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Deus já havia declarado o que era bom. Deus estabeleceu os mandamentos, Deus estabeleceu a lei, e Deus declarou ao povo tudo que era bom. Se você pegar Deuteronômio, capítulo 28, 29, 30, você vai ver que tudo, Deus estabelece tudo que iria acontecer de bom se o povo fosse fiel, e tudo que iria acontecer de ruim se o povo fosse infiel. E o povo estava vivendo de maneira infiel. O termômetro que estava sobre esse povo, ele estava marcando de forma negativa diante dos olhos de Deus. E aí Deus fala assim: vocês precisam praticar, primeira coisa, praticar a justiça. E aí, eu quero trazer para você essa noite o seguinte: o que é justiça? Sabe o que é justiça? No nosso contexto, justiça é a particularidade do que é justo e correto, como respeito à igualdade de todos os cidadãos. Isso é justiça. Respeito e igualdade. E aqui, o nosso dicionário, ele não fala que o pobre que tem que respeitar o rico, ou o rico que tem que respeitar o pobre. Não. O juiz, o advogado que tem que respeitar o juiz. Não. No nosso dicionário, mostra que é o princípio básico para que mantenha a ordem social através da preservação dos direitos da forma legal. Então o que acontece? A justiça, ela é para todos, independente da raça, do credo, independente da condição social, da condição financeira. Não, justiça é justiça. E nós precisamos, para praticar a justiça, andar correto e respeitar um ao outro. Isso é a justiça. Então, como é que o povo estava vivendo? Ricos explorando pobres. Profetas pregando em troca de dinheiro. Juízes julgando as causas em troca de suborno. E aí, como que é interessante a palavra do Senhor? O que é que nós estamos vendo no mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos? O que é que você está vendo? Juízes julgando ao bel prazer. Ladrões sendo soltos. Pessoas que querem a justiça, que querem andar corretos, sendo condenados. Por querer andar corretos. Religiosos pregando que feijão vai curar o Covid-19. Religiosos pregando que tem a solução para a cura da pandemia. Mas para isso você tem que dar um dinheirinho para conseguir isso. Não há novidade nesta última hora. A prática da injustiça, ela era, é e será sempre a mesma. E sempre vai partir do povo que se chama povo de Deus. Porque se o povo de Deus viver justamente, se o povo de Deus praticar a justiça,
e procurar transformar o mundo com a renovação do seu entendimento, este mundo vai ser diferente. Não porque nós vamos transformar o mundo, mas porque o nosso Deus irá transformar este mundo. Mas nós precisamos ser fiéis, meus amados. Nós estamos vendo nesta última hora a prática da injustiça dentro das famílias. Às vezes é a preferência do pai pelo filho, e não pode acontecer isso. Às vezes é a injustiça para julgar uma situação dentro da casa. Não há respeito, traição. Não há respeito no falar, não há respeito no ouvir, não há respeito no pensar, nem com pais, nem com filhos, nem com irmãos. E como que nós vamos passar para o mundo aquilo que Deus quer, se nós não vivemos dentro do nosso lar, dentro das nossas igrejas, a justiça verdadeira? Então o povo, Deus levanta essa palavra para o seu povo. Irmão, essa palavra é para nós. Não é para o governo, não é para o partido político, até porque o povo de Deus não pode defender bandeira de partidos políticos. O povo de Deus precisa defender nesta hora a bandeira do céu. O estandarte da igreja é o Evangelho da paz. Nós temos visto igrejas se rendendo a partidos políticos, pastores que deveriam estar defendendo a bandeira da paz, do Evangelho da paz, está defendendo a bandeira política, está defendendo partidos políticos, e as suas igrejas têm sido currais eleitorais. Isso é muito triste o que eu estou falando aqui agora. Mas nós precisamos, nesta hora, viver com simplicidade. Primeira coisa que Deus corrige o povo, chama a atenção do povo, é viver com justiça. Porque através da justiça nós vamos declarar misericórdia. E viver misericórdia. O que é misericórdia? É o sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que está do nosso lado sofrendo. Isto é ter misericórdia. Misericórdia não é eu ser rico e dar aquilo que está me sobrando para a pessoa que precisa. Não. Misericórdia é mesmo eu sendo pobre, eu me doer pela necessidade do outro. Não só me doer, mas socorrer o outro. E a misericórdia não vem sem a prática do amor. E não existe amor se não houver justiça. É por isso que nós precisamos ser justificados pelo sangue de Jesus, para que através da justificação nós nos tornarmos novas criaturas, amando e respeitando e tendo misericórdia uns dos outros. Os irmãos estão entendendo como que isso precisa viver, como que isso precisa funcionar na minha e na sua vida? Primeiro, uma transformação genuína. Povo de Deus transformados, lavado e remido no sangue de Jesus. Segundo, a justiça de Deus operando em nós, através do amor em Cristo Jesus. Terceiro, a misericórdia de Deus sendo o nosso cartão de apresentação, nosso cartão de visita para o mundo que aí está. Estamos vivendo um momento em que o jovem de dentro da igreja está tendo inveja do jovem lá fora. E aí quer conciliar a prática do Evangelho com o amor ao mundo. Não vai funcionar. Estamos vivenciando o homem que se chama homem de Deus, e quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, que se chama servo de Deus, mas quer colocar para dentro da família, para dentro da igreja, as práticas mundanas. E quer justificar isto indo na igreja,
tirando seu dízimo. O fiel é fiel, com dificuldade ou sem dificuldade. O fiel, ele entrega o seu dízimo independente de problema, de dificuldade, de estar ou não estar conseguindo aquilo que quer, porque ele é fiel ao Senhor. Porque ele espera em Deus, porque ele sabe que Deus, no momento correto, no momento certo, e Deus, ele não tarda, ele tem o seu momento de operar, e no seu momento de operar, ele vai operar. E aí, Deus chama o povo e fala, vocês precisam viver em misericórdia. E a terceira coisa que Deus fala, viver em humildade. Isso é um desafio. Porque o que é humildade? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É a pessoa que não quer nem a mais e nem a menos. Que ele é feliz com aquilo que tem. E o que nós temos visto nessa última hora? As pessoas insatisfeitas. Nunca estão satisfeitas com aquilo que tem. Sempre quer ter mais, possuir mais, conquistar mais, de forma descontrolada, desgovernada, desproporcional para uma vida cristã. E a desculpa que usa é o seguinte, é pecado eu querer ter? Não. Pecado é você colocar aquilo que você quer ter acima de viver com justiça, com amor, com piedade e na humildade do Senhor. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, se o carro novo que você deseja muito vai te impossibilitar de viver com justiça e com humildade, ele é pecado. Você ter ele é pecado. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando conosco. Então, a prática da humildade. Humildade é o sentimento de extrema importância para a pessoa que reconhece a própria limitação. Se você reconhece a sua limitação, você pratica a humildade. Mas se você não conhece a sua limitação, está sempre querendo aquilo acima do seu limite, você é uma pessoa que precisa rever seus padrões, seus conceitos de humildade. E aí, a misericórdia, ela vai além da justiça. Além. Por quê? Porque a justiça concede ao próximo o que a lei exige. Mas a misericórdia e a humildade diante de Deus produz a piedade e vai além daquilo que a justiça estabelece. Porque ela não tem limite. A misericórdia, a piedade e a humildade, ela não tem limites para aquele que ama a verdade. E nós só vamos entender isso vivendo realmente na verdade do Evangelho. E eu quero encerrar essa palavra lembrando do primeiro texto que eu disse. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se é povo de Deus. Você está ali, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Então essa palavra é para você. Se humilhar e orar, buscar a minha face, você tem humilhado. Porque a palavra fala que os humilhados serão exaltados. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Você tem procurado se afastar dos maus caminhos? Ou você tem buscado isso a cada dia para você? E dos seus caminhos maus se arrepender? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero encerrar deixando a experiência aqui da Coreia do Norte.
A missionária conta essa experiência impactante. Um país vivendo na miséria. Um país vivendo na injustiça. Um país vivendo sem amor, na corrupção. E de repente aquele povo pequeno que se chamava povo de Deus falou assim: nós precisamos mudar nossa vida. E esse povo começou a abrir as suas igrejas 5 horas da manhã, antes de ir trabalhar. E oravam de 5 a 6 horas da manhã pelo país, pelo governo, pelo mundo, pelas suas vidas, pelas famílias. E Deus começou a transformar esse povo que se chamava povo de Deus, pequeno povo. E Deus começou a trabalhar primeiro neste povo. E Deus, de uma forma muito especial, atingiu todo um país. Um país que vivia em extrema miséria, hoje goza o fruto de justiça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, porque esse povo se propôs viver segundo a palavra de Deus. Meus irmãos, não vai haver uma transformação neste mundo, não vai haver uma transformação no nosso país, o Brasil, se nós não procurarmos viver em novidade de vida. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que nós possamos, como povo de Deus, puxar a responsabilidade sobre nós e buscar a Deus acima de tudo. Vamos orar ao Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, e pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós. Nos ajuda a viver de forma que possamos, Senhor, transformar o mundo através do Evangelho da Paz, através do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos pensando que a nossa miséria é esta pandemia, quando na realidade a nossa miséria já mostrou as carrancas há muitos e muitos tempos já atrás. E o Senhor já tem cobrado isso de nós, povo do Senhor, há muito tempo, e nós não demos ouvido. E precisou de uma pandemia para nós introspectar a vontade do Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. E nos ajuda a viver em novidade de vida. Nós oramos, pedindo ao Senhor: quebra a nossa vida, Senhor. Nos faça de novo, para que a nossa família possa gozar do fruto da glória do Teu nome, do fruto do amor ao Teu nome, do fruto da justiça por Teu nome. E que o nosso país possa ver em nós, povo de Deus, um povo fiel ao Senhor. Clamo por aqueles, Senhor, que estão lá, se dizendo evangélicos, defendendo uma bandeira evangélica no meio da política. Tem misericórdia desse povo, Senhor. E que eles possam primeiro, Senhor, serem transformados pelo Teu Evangelho, para que através disso eles possam realmente buscar um novo entendimento com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus e dizemos que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Eu quero agradecer a sua atenção. Quero dizer para você que nos encontraremos no domingo, se nada mudar, e quero convocar a Igreja do Senhor. Ore, clame, para que Deus possa ter misericórdia de nós. A todos a graça e a paz do Senhor Jesus.